Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. 2023 chegou e com um novo ano veio novas metas também. No meu caso, eu tenho bastante livro que eu ainda não consegui ler, estava na minha meta de leitura de 2021, de 2022, e eu acabei não alcançando essas metas. Então eu resolvi separar 23 livros que eu já tinha na minha estante, que já estavam nessas minhas metas de leituras anteriores, que eu recebi ao longo do ano de 2022, para poder me organizar para fazer essas leituras durante esse novo ano que se inicia. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês quais são os livros que eu selecionei e por que eu selecionei esses livros e o que eu espero dessas leituras. Alguns livros eu já conheço um pouco mais, já tem bastante tempo que está ali na estante e que circula nas minhas metas de leitura. Alguns outros ainda estão embalados e eu não conheço muito do que é a história. Mas esse vídeo é justamente para eu apresentar para vocês, mostrar os livros que eu pretendo ler durante esse ano, que com certeza eles vão aparecer no conteúdo do Negras Escrituras, tanto aqui do YouTube, quanto no Instagram e em outras redes sociais também. Antes de eu mostrar os livros que eu separei para essa lista de leitura, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com alguém, deixar um comentário, deixar o seu like. Isso ajuda demais para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e a comunidade do Negras Escrituras cresça aqui no YouTube. Outra forma de contribuir com o meu trabalho é se você gostou de algum dos livros que eu vou indicar nesse vídeo e por acaso quiser comprar esse livro, compre pelo meu link de afiliada da Amazon. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links de todos os livros que eu comentei. Você não vai pagar nada mais por isso e vai contribuir de alguma forma financeiramente com a produção. E o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é A Quinta Estação. Ele é o primeiro livro da trilogia Terra Partida e eu tenho os outros livros aqui da trilogia, já estão na minha estante desde 2020, acho que no final de 2020. Eu adquiri naquelas promoções de final do ano, mas eu ainda não encontrei a oportunidade certa de começar a leitura. Por quê? Porque eu quero ler a trilogia completa. O que eu pensei? 2023, como é o ano que eu encerro a minha carreira acadêmica, meus estudos acadêmicos, eu estou me iludindo, achando que em algum momento eu vou ter tempo para começar essa leitura, porque eu quero ler os 3 livros na sequência. E essa trilogia é bastante premiada, foi a primeira vez que a mesma escritora recebeu por 3 anos consecutivos o Hugo Awards, então eu estou muito ansiosa para essa leitura, porque eu já vi várias reviews falando muito bem da leitura, e um livro premiado, então tem tudo para dar muito bem. O segundo livro que eu separei para ler é Sabor Amargo. É um livro diferente das leituras que eu faço, porque é um livro que tem mais uma pegada de horror, de terror, e fala sobre questões raciais, então eu fiquei muito interessada. Eu recebi esse livro no ano de 2021, mas eu acabei esquecendo ele na casa dos meus pais, então só agora eu voltei a ter acesso ao livro. Então essa é uma leitura que eu quero fazer em 2023. Outro livro que eu separei para esse ano é Casa de Alvenaria, volume 2. Eu já li Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, volume 1, que são todos diários da Carolina Maria de Jesus. Então eu quero continuar a leitura para conhecer um pouco mais a autora e conhecer um pouco mais da vida dela pós-fama, por assim dizer. Então essa é a continuação do Casa de Alvenaria que eu vou ler em 2023. E como eu falei que eu quero ler mais fantasia no ano de 2023, eu separei A Parábola dos Talentos, que é o segundo volume da duologia das parábolas da Octavia Butler. Eu já li a Parábola do Semeador e faltava a Parábola dos Talentos. Eu dei o tempo de uma leitura para outra, mais de um ano. Em 2021 eu li a Parábola do Semeador, mas quando eu acabei a leitura foi justamente quando eu retornei à casa dos meus pais. Todo mundo ficou com Covid, foi um tempo de caos, assim, então eu resolvi não voltar para a leitura da Octavia, até porque esse texto tinha mexido muito comigo, justamente por a gente estar vivendo na pandemia. E o tema de doença e todo o caos que a gente estava vivendo aparecia muito na Parábola do Semeador, então eu não quis continuar a Parábola dos Talentos justamente por uma questão emocional. Mas eu acredito que em 2023 eu vou conseguir fazer essa leitura, então eu separei a Parábola dos Talentos para fazer essa continuação. Esse livro aqui, acho que desde 2019, 2020, quando eu adquiri ele tá na minha TBR, ele sempre aparece. Eu quero muito ler, eu sei porque os pássaros cantam na gaiola, mas como eu sei que é uma história autobiográfica da Maya Angelou, e eu sei toda a história dela porque eu já li Mamãe e Eu, Mamãe, que é um livro mais curto, em que ela corta muito do sofrimento que ela viveu na infância e tudo mais, eu fiquei sempre postergando essa leitura. Mas eu andei conversando com algumas colegas, vendo alguns reviews e o pessoal falando que
não é tão pesado quanto eu imagino que é. Então eu vou tentar tá de novo aqui no ano de 2023 essa leitura. Vamos na fé que eu acho que esse ano vai dar para terminar de ler Maya Angelou. E falando em ler mais fantasia, outro texto que eu tenho guardado para ler em 2023 é Sangue Dourado. Esse livro ele foi eleito como um dos melhores livros de jovem adulto do ano de 2021. É de uma escritora da Serra Leoa, então a gente percorre um pouco sobre tradições, sobre família, sobre guerra e tudo mais. Eu acabei deixando esse livro para não começar diretamente em 2021 e no ano de 2022, porque eu ainda não tenho a continuação. Então ele tá aqui numa leitura assim, depois que eu terminar de ler todos os outros que estão na frente, talvez eu pegue ele justamente porque eu quero ler a continuação. Então eu não quero começar, parar e não ler a continuação. Então ele vai ficar na fila esperando a vez dele quando eu tiver a continuação. Os Viajantes é um livro que conta a história de duas famílias nos Estados Unidos, uma família branca e uma negra, de 1950 até os dias atuais, mais ou menos. Então a gente vai vendo conflitos familiares permeados pelas questões raciais nos Estados Unidos. Esse é um livro que, como vocês podem ver, ele ainda está lacrado, porque eu recebi ele da editora e deixei até o momento que eu fosse ler, justamente por uma questão de cuidado com o livro. Mas esse ano de 2023 ele está na meta de leitura para esvaziar a estante. Esse livro aqui faz uma vergonha eu colocar ele na lista, porque eu recebi ele como presente de amigo secreto do final do ano de 2021, no Bookstore, que a gente sempre faz e tudo mais, e passou 2022, eu não li o livro, eu esqueci ele lá na casa dos meus pais, aí eu voltei de férias em outubro e não peguei o livro, e só agora que eu tive acesso ao livro, então assim, ele sempre estava na minha lista de livros desejados, então sempre estava no topo da lista, e eu sempre postergando comprar. E quando eu recebi, eu posterguei a leitura. Então esse ano eu espero que dê certo para eu ler O Caminho de Casa, literatura africana. Então eu quero voltar a trazer vídeos e resenhas de vários escritores africanos aqui para dentro do Negras Escrituras também. Como uma boa fã de Bell Hooks, tinha que ter um livro da Bell Hooks, que é o Ensinando a Comunidade. Ele faz parte da trilogia da Bell Hooks sobre ensinamentos, então aqui já tem no canal o Ensinando a Transgredir e o Ensinando o Pensamento Crítico, e esse Ensinando a Comunidade ele é um pouquinho mais fino e ele faz parte dessa trilogia, então eu acabei colocando nesses 23 livros para 2023, justamente porque já faz parte da trilogia e eu tô acabando essa trilogia. Juntar Pedaços, da Miriam Alves, é um livro de contos e eu trouxe ele para essa meta de leitura de 23 livros para 2023, justamente por ele ser um livro curto e sem contos, para que eu possa utilizar durante os meses que eu estiver mais apertada na minha leitura e escrita da tese. Então, quando eu tiver com muita carga teórica, muitas coisas para fazer, para eu não perder a meta, para eu não perder de continuar na leitura literária, eu resolvi separar um livro de contos para continuar nessa meta. E nessa mesma pegada de livros curtos, para não perder a meta, eu separei Outras Vozes, que é um livro de poesia, um livro curto também, como vocês podem ver, justamente para que eu possa continuar na rotina de leitura e também porque poesia é um gênero literário que eu leio pouco, então eu quero me forçar a ler mais esse gênero literário. Luiz Gama foi um advogado brasileiro na época da escravidão, ele conseguiu fugir da escravidão e trabalhou para libertar outros escravizados. Segundo consta, a mãe dele era Luísa Maim, e Luísa Maim é a personagem histórica que inspirou o livro Um Defeito de Cor. Aqui no canal tem uma playlist completa de lendo esse livro, de quando eu fiz a leitura coletiva de Um Defeito de Cor, então eu fiquei muito interessada em ler sobre a história do Luiz Gama para conhecer um pouco mais. É uma biografia ficcional, então a gente tem alguns elementos aqui dentro da história que não são totalmente verídicos como aconteceu na história. E outro livro que eu separei é A Estação das Sombras. Esse livro já faz um tempão que ele aparece na minha lista de livros que eu quero ler. Se eu não me engano, em 2021 eu coloquei ele como livro que eu queria comprar, em 2022 eu coloquei como livro que eu queria ler, e eu acabei não lendo esse livro. Então em 2023 eu quero ler. E a escritora desse livro, ela é camaronesa, uma jovem escritora, e ela acaba trabalhando com questões históricas do continente africano. Então eu separei esse livro também para fazer a leitura. Todo ano eu tenho que ler um livro da Toni Morrison, nem que eu passe o resto do ano tentando me recuperar dessa leitura. A escolhida de 2023, finalmente, é O Olho Mais Azul. Eu sei que o livro é bem pesado, até porque, assim, a escrita da Toni Morrison é uma escrita que traz toda uma poética, mais uma reflexão, e ela, como eu posso dizer, ela narra o sofrimento de uma forma muito forte,
E eu já sei um pouco, já ouvi falar muito, na verdade, sobre O Olho Mais Azul, que é um grande clássico da literatura negra estadunidense. E esse ano de 2023 eu pretendo ler ele, como vocês podem ver, ele ainda está na embalagem, guardadinho, mas é uma meta de leitura para 2023. Outro livro que eu separei é esse aqui, Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala, que é um texto sobre ancestralidade, sobre ressignificar a ancestralidade feminina negra. Então eu tô muito curiosa para a leitura. Esse é um dos livros que eu comentei que eu sei pouco sobre o livro, então eu não sei muito bem sobre o que se trata. Eu recebi ele ainda quando eu assinava o clube de assinatura Pretaria, e veio num dos kits, se eu não me engano, do mês de outubro. E aí acabei deixando na estante e agora eu resolvi tirar para poder ler em 2020. Outro livro que eu separei é esse aqui, Luxúria. Ele também é um livro extremamente premiado. Eu já vi algumas resenhas, eu não quis entrar muito na história, mas eu sei mais ou menos sobre o que narra essa história, que é um romance de uma mulher negra com um homem branco, e se eu não me engano esse homem era casado, então é a relação do triângulo ali, e ela acaba sendo a referência para a filha do casal. Então assim, é toda uma história que transita nas relações amorosas, nas relações interpessoais, na constituição de família e muitas outras coisas que eu vi por alto as outras gurias do Bookstagram comentando. Eu sempre tentei desviar dos spoilers, então esse ano de 2023 eu pretendo fazer essa leitura também. Esses foram os livros físicos, agora eu vou mostrar para vocês os livros que estão no Kindle, que eu separei para compor esses 23 livros para ler em 2023. O primeiro deles é a Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. O livro fala da Estela, uma protagonista que mudou do estado do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro em 1989. Então a gente vai acompanhar uma série de situações, de violências, de coisas que vão acontecendo com a Estela. Eu sou muito curiosa para ler o Jefferson Tenório, porque eu já ouvi falarem muito dele sobre justamente O Avesso da Pele, que é um livro clássico dele, clássico no sentido porque vendeu bastante, que é muito comentado, que está sempre nas indicações de leitura, mas é outro livro também que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Então, para começar a ter o contato com o autor, eu escolhi Estela Sem Deus, que eu já tinha aqui no Kindle. Outro livro que eu quero ler é Conectadas, da Clara Alves. Em 2022 eu li Romance Real, que eu achei maravilhoso. É um livro jovem adulto que conta o romance de duas garotas e o romance se passa em Londres, então é um livro bem fofinho, bem gostoso de acompanhar. E nesse ano eu resolvi trazer Conectadas também, que eu sei, já ouvi muito falar que é um livro que tem essa mesma pegada de leveza, de romance e tudo mais, então eu trouxe para ter esse equilíbrio de vários gêneros aqui nessas escolhas também. Outro livro que eu trouxe é Corpo Desfeito, da Jarid Reis. Eu já indiquei aqui no canal alguns outros livros dela de conto, e esse é o primeiro romance dela. Eu tô muito curiosa e quero conhecer esse outro lado da autora também. Niket, uma história de poligamia, da Paulina Chiziane, escritora moçambicana, que eu já li alguns artigos dela sobre literatura, mas não cheguei a ler nenhum romance dela, nenhum livro em si. Então esse ano de 2023 ele tá na meta também. Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Eu sei que é um livro que narra a história de dois irmãos que são atravessados pelas discriminações raciais aqui no Brasil. Eu sei que vai ser uma leitura um pouco mais pesada também, mas ele tá aqui separado porque eu também quero conhecer o autor, já ouvi falar, já vi o pessoal indicando essa leitura, muitas pessoas lá no Instagram, no Negras Escrituras, indicaram, e eu ainda não fiz essa leitura. Os dois últimos livros dessa lista eu ainda não tenho, então por isso que eles estão lá como meta de leitura do final do ano de 2023, justamente porque eu espero ter terminado de ler toda essa pilha, todos esses livros que eu falei aqui antes. Um desses livros é Guerreira Akata, que é o volume 2 de Bruxa Akata. Bruxa Akata eu li em 2019. Esse livro eu tenho no Kindle, é um livro de afrofuturista. Na verdade, a escritora diz que é um livro futurista africano, então tem todo um debate dentro do conceito, dentro do que a autora entende como afrofuturismo e futurismo africano. A protagonista descobre os poderes mágicos que ela tem, então como ela vai lidar com isso, vivendo no mundo real versus o mundo onde os poderes dela podem existir. E Guerreira Akata é a continuação desse primeiro livro, que é Bruxa Akata. Esse aí vai ser um livro que eu vou ter que voltar pro Bruxa Akata, dar uma olhada no que acabou, como é que foi. Eu lembro de algumas cenas, que me marcaram muito, mas eu não lembro tintim por tintim da história. Então, quando eu tiver acesso ao Guerreira Akata, eu vou ter que fazer essa volta ao Bruxa Akata para eu dar uma olhada em que pé que estava a história, para depois fazer essa continuação.
E o último livro é Clara da Luz do Mar, é um livro de uma escritora haitiana, justamente porque eu quero começar a ler mais escritores e escritoras do Caribe. Eu já conheço essa escritora, tem aqui a resenha do Adeus Haiti, que é um livro biográfico dela, e esse é um romance, então eu quero conhecer esse outro lado da autora também. E foi um livro que foi traduzido no ano passado, em 2022. E esse foi o vídeo de 23 leituras para 2023. Como eu disse no início do vídeo, são leituras que eu quero fazer justamente porque são livros que estão nas minhas estantes e eu quero fazer esse processo de esvaziar as estantes, de olhar e saber que a maioria dos livros estão lidos. Deixe aí nos comentários se você também fez uma meta como essa para 2023, quantos livros você pretende ler em 2023, se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu mostro as minhas metas literárias.